Olá! Você é hipertenso ou mesmo está tendo picos de pressão? Está preocupado e quer saber quais os melhores alimentos para baixar a pressão naturalmente e quais os alimentos deveriam ser evitados na sua dieta? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Quais os 10 melhores alimentos para um hipertenso que você deveria colocar em seu prato e quais os 5 proibidos ou mais perigosos para quem tem hipertensão, pré-hipertensão ou quem não quer ver a pressão subir. Então fica atento. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito para não perder as nossas dicas de saúde e espalhe esse vídeo para o maior número de pessoas por WhatsApp, Facebook, Telegram. Vamos levar essa informação para o maior número de pessoas. Então compartilha aí e me conta, você tem pressão alta ou está tendo picos de pressão? Quer saber como melhorar? De que parte do Brasil você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. Dieta tem a ver com pressão alta? Claro que tem. A dieta está intimamente ligada com sua pressão arterial. Alguns alimentos podem subir a pressão e outros têm o poder de baixar a pressão alta. Lembrando que a hipertensão é um dos problemas de saúde mais comuns do mundo. Afeta 1 em cada 3 adultos. E a gente sabe que as mudanças de estilo de vida, perder peso, fazer exercícios físicos, mudança na dieta, especialmente dieta DASH, que eu vou falar mais pra frente, além de reduzir sal e também remédios, podem melhorar ou mesmo controlar a pressão. Sabemos que uma pressão arterial sistólica constantemente acima de 120 milímetros de mercúrio já causa dano vascular e aumenta o risco cardiovascular. E pela última diretriz brasileira de hipertensão publicada em 2021, pré-hipertensão é aquela cuja pressão sistólica, que é a máxima, fica entre 130 e 139, e a pressão diastólica, que é a mínima, fica entre 85 e 89. Então, vou deixar claro que hipertensão é uma pressão sistólica maior que 140 milímetros de mercúrio e uma pressão diastólica maior que 90 milímetros de mercúrio, ou seja, maior ou igual a 14 por 9. Isso significa que se você tiver uma pressão maior que 14 por 9, você vai ter sintomas? Não. Hipertensão, na maioria das vezes, é silenciosa. Não tem sintomas. Quantas vezes eu já não atendi no consultório uma pessoa que veio fazer check-up que a pressão estava 18 por 11? E não estava sentindo nada por surpresa dela. Por isso, cuidado! Pressão alta não dá sintomas. É um mal silencioso. Às vezes o primeiro sintoma é um derrame ou um infarto. Mas claro que existem exceções. Você que é hipertenso, toma remédio e me fala: doutor, eu tenho sintomas, eu sei quando a pressão sobe porque eu tenho dor de cabeça, na nuca, falta de ar, meu rosto fica vermelho, minha visão fica borrada, eu sinto tontura, zumbido no ouvido ou dor no peito. É verdade, tudo isso pode ser sintomas de pressão alta. Pode, mas às vezes é o contrário, a dor causou a pressão alta. Realmente, umas pessoas sentem mais, outras pessoas sentem menos, mas se você não sente nada, não significa que você não tenha pressão alta. Você tem que aferir a sua pressão, medir a pressão, para garantir que você não tem esse problema. E você não sabe o quanto isso é importante, porque a hipertensão pode trazer complicações, como já falei, AVC, principal causa de derrames, tanto derrame isquêmico quanto derrame hemorrágico, é a pressão alta. Infarto, angina, insuficiência cardíaca, cardiomiopatia hipertensiva, fibrilação atrial, demência, aneurisma de aorta, doença renal crônica, impotência sexual e morte cardiovascular. Por isso é importante saber que a pessoa é hipertensa e controlar a pressão, deixar na faixa. Esse controle da pressão não dá para garantir que você vai conseguir ficar sem remédio. Em alguns casos a gente consegue sim manter o paciente fora das medicações, mas em outros casos a gente tem que entrar com remédios. Mas uma coisa importante que eu quero frisar aqui, ainda bem que tem remédios, e os remédios antihipertensivos são cada vez melhores, com menos efeitos colaterais, e muitos você recebe no posto e pega na farmácia popular de graça. Se você tem ojeriza ou medo de tomar remédio para pressão e não tem medo de ter um derrame com todas as suas consequências, pense 2 vezes. Existe uma dieta que consegue combater a pressão alta? Sim, a dieta DASH, que é a Dietary Approach to Stop Hypertension, que em tradução livre seria dieta para combater a hipertensão. A dieta DASH é um padrão de dieta extremamente saudável, que foi votada durante anos como a melhor dieta do mundo. Hoje, em 2021, a DASH só perde para a dieta mediterrânea. E em que consiste a dieta DASH? Ela enfatiza uma alta ingesta de frutas, vegetais, alimentos integrais, peixes gordurosos, que são ricos em ômega 3, laticínios desnatados, castanhas e óleos vegetais tipo azeite de oliva.
Além de introduzir isso na sua dieta, você deve diminuir carne vermelha e, se comer, dar preferência a cortes magros, evitar refrigerantes ou sucos de caixinha. A dieta DASH visa aumentar potássio, magnésio e cálcio, que são minerais que reduzem a pressão alta, além de mais proteínas e fibras. E a dieta DASH tem o poder de prevenir e até de baixar um pouco a pressão alta. Mais ou menos o que um antihipertensivo fraco faz. Facilitando para você que quer fazer a dieta DASH, a dieta com melhor resultado para hipertenso, você deve comer 2 a 3 porções de laticínios desnatados por dia, 4 a 5 porções de frutas ao dia, 4 a 5 porções de vegetais, dando preferência às folhas e raízes, e 6 a 8 porções de alimentos integrais, como arroz integral, macarrão integral, linhaça, chia, castanhas, pães integrais, evitando alimentos industrializados e o açúcar. Seguindo esse cardápio, você terá uma dieta balanceada, nutritiva, que vai baixar a sua pressão. Mas vamos especificar um pouquinho mais e falar dos 10 melhores alimentos, que é o assunto principal do vídeo de hoje, e dos 5 piores. Quais os 10 melhores? Número 10, banana. As bananas contêm muito potássio, que é um mineral que reduz os efeitos do sódio e alivia a tensão nas paredes dos vasos sanguíneos, desempenhando um papel importantíssimo no controle da hipertensão. Uma banana de tamanho médio tem cerca de 420 mg de potássio. Outras frutas com bastante potássio são laranja, tangerina, melão, ameixas e abacate. Número 9, melancia. Melancia, além de potássio, contém citrulina. Citrulina ajuda o corpo a produzir óxido nítrico, que relaxa os vasos sanguíneos e estimula a flexibilidade das artérias, podendo reduzir a pressão arterial elevada. Número 8, kiwi. Um pequeno estudo publicado na revista Nature, com pacientes hipertensos e fumantes, mostrou que comer 3 kiwis por dia promove efeitos antihipertensivos e antitrombóticos em pacientes fumantes do sexo masculino, tendo uma redução de cerca de 8 a 10 milímetros de pressão sistólica. Parece que os kiwis podem inibir a enzima conversora da angiotensina, por isso o efeito antihipertensivo. Número 7, frutas vermelhas. Frutas vermelhas contêm antocianina, um tipo de flavonoide. Ela pode ser encontrada na amora, no mirtilo, no morango e na cereja. A amora é a que mais tem antocianina. Alguns estudos demonstram que as antocianinas melhoraram a função endotelial. As células endoteliais desempenham papéis importantes na coagulação do sangue e na redução da pressão arterial. Além disso, existem estudos mostrando que frutas vermelhas podem melhorar a cognição ou a função cerebral. Número 6, romã. A romã pode reduzir a pressão alta em curto prazo, através de 3 mecanismos. É rica em potássio, antocianina e também inibe a enzima conversora da angiotensina como o kiwi. Pena que é cara, mas é maravilhosa. Só por aí, nessas 5 primeiras, você pode ver por que você deve comer bastante frutas na dieta, principalmente na dieta DASH. Saindo das frutas, número 5, chocolate amargo. Um estudo de Harvard mostrou que comer um quadradinho de chocolate amargo com mais de 60% de cacau pode reduzir a pressão arterial, além de melhorar a sensibilidade à insulina, reduzindo o risco de diabetes. Não vale chocolate ao leite. Ainda bem que tem algumas opções viáveis no mercado. Em caso, compre o 73% de cacau da Hershey's, que custa menos de R$10 a barra e é gostoso. Número 4, beterraba. Em 2015, os pesquisadores descobriram que beber 250 ml de suco de beterraba reduziu a pressão arterial de pessoas com hipertensão, com efeitos positivos já nas primeiras 24 horas. Eles tiveram uma queda de cerca de 8 milímetros de mercúrio e, para muitos, essa mudança trouxe a pressão para a faixa normal. E a beterraba está fazendo sucesso nos Estados Unidos como suplementos para atletas. Viram que reduz a dor muscular pós-exercício e melhora a recuperação. Tem pessoas que relatam até melhora na performance devido aos nitratos. Número 3, alho. O alho tem como ingrediente ativo a alicina. Algumas pesquisas sugerem que o alho aumenta a produção de óxido nítrico no corpo, o que ajuda a dilatação das artérias, reduzindo a pressão. Mas o mais importante é que o alho realça o sabor de muitos alimentos, precisando de menos sal. Daí sim, verdadeiramente melhorando a hipertensão. Número 2, iogurte natural. Os pesquisadores descobriram que mulheres de meia idade que consumiram 5 ou mais porções de iogurte por semana tinham uma redução de 20% no risco de hipertensão.
Iogurte tem cálcio, que ajuda na pressão, e probióticos naturais, que auxiliam a saúde em geral. Iogurtes sem açúcar, como iogurtes naturais ou gregos, tendem a ter mais benefícios. E se você quiser aumentar o efeito, coma junto com frutas. E número 1, lentilhas. As lentilhas são uma boa fonte de fibras, potássio, magnésio, ácido fólico e proteínas. E de acordo com vários estudos, constatou-se que as lentilhas reduzem a pressão arterial. Ah, doutor, você não falou das verduras. As verduras são todas importantes. Então coma bastante, especialmente as que você mais gosta, e tente variedade, comer várias cores. Como eu li muitos comentários dos vídeos passados, principalmente reclamando dos preços das coisas, tenho certeza que ia ter pessoa que ia dizer: essas frutas são muito caras. Vou deixar claro aqui, qualquer fruta vale. Você não precisa comer kiwi, romã, mamão, laranja, açaí, jaca, as frutas maravilhosas do Nordeste e do Norte do Brasil, todas valem aqui. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar castanhas. Semente de abóbora torrada, sem sal, baixa pressão arterial, também. E quais são os 5 alimentos que você deveria evitar? Número 5, picles. Qualquer alimento em conserva, as conservas colocam muito sal e os pepinos absorvem. Um pequeno pepino em conserva contém 450 mg de sódio. Número 4, frios e carnes curadas. A salga é uma prática vinda da Grécia Antiga. Curar a carne refere-se a conservação com sal, nitritos, nitratos, açúcar e condimentos. E veja, sal, açúcar aumenta a pressão e os nitratos aumentam o risco de câncer de estômago e de intestino. Então, melhor evitar. Número 3, sopas enlatadas. As sopas enlatadas são ricas em sódio. As sopas de pacote também contêm muito sódio. Se você gosta de sopa, prefira fazer a sua em casa, com ingredientes frescos, com bastante legumes, verduras e pouco sódio. Tenho certeza que ela vai ser mais saborosa. Número 2, massas de tomates. A maioria dos molhos de tomates enlatados e massas de tomate são ricas em sódio. Isso significa que eles podem aumentar sua pressão arterial. Dê uma olhada no rótulo e compre os que tenham menos quantidades de sódio. E número 1, molho shoyu e ketchup. Uma pessoa com pressão alta não precisa evitar todos os condimentos. No entanto, é importante checar o rótulo, pois alguns produtos podem conter grandes quantidades de açúcar e sódio, como no caso do ketchup e também do molho shoyu. E importante, não confie no sabor, pois mesmo os condimentos aparentarem serem pouco salgados, podem conter muito sal. Coisas importantes: evite o álcool, que sobe a pressão. Açúcar também sobe a pressão. Cigarro também sobe a pressão. Lembrando que exercício físico, perda de peso e reduzir o estresse também influenciam positivamente na sua pressão arterial, baixando, colocando na faixa, acertando, ajustando. Gostou do vídeo? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado. Nossa playlist sobre diabetes, uma das playlists mais completas sobre o assunto, e nossa playlist sobre hipertensão. Meu nome é André Vambier, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!